Competência, processo penal, juiz natural, princípio da identidade física do juiz, jurisdição, competência. Juiz natural, a observância do juiz natural é a observância da regra de competência, tá? A observância do juiz natural é a observância das regras de competência. Vamos aumentar isso aqui, Jesus? A observância do juiz natural é a observância das regras de competência. A competência é um dos aspectos do princípio do juiz natural. A garantia da eficácia do juiz natural e retroatividade já tinha a definição por lei, evitando um tribunal de exceção. Mesmo que seja proibido um juiz depois do crime, queremos que seja definido por lei o juízo e o tribunal competente. Para quê? Porque o juiz natural é a observância das regras de competência. Por que eu estou estudando competência, gente? Qual que é o interesse de eu querer saber isso? Por que isso vai entrar na minha cabeça se eu não colocar entendimento? Qual que é o fundamento desse entendimento se isso não tiver um porquê? O único motivo para eu entender a competência é porque a pessoa seja julgada de uma forma imparcial, para que não seja qualquer um que saia julgando ela, seja alguém específico, que não tenha interferimento emocional com o assunto, não seja um juiz suspeito, etc. Que se respeite as regras de competência para que não aconteça o que aconteceu com Jesus. Você acha que quando Jesus foi julgado, eles respeitaram a lei? Você acha que houve, naquele momento, um juiz imparcial, um julgamento justo? Aquilo lá foi um massacre. Se existisse uma lei, quem sabe, um juiz que não seja louco, fanático, religioso, pudesse ter salvado Jesus, ajudado, sei lá. Então, enfia na sua cabeça que a regra de competência é para evitar que aconteça com Jesus novamente a mesma coisa que aconteceu, que a gente evolua como pessoa, que a gente respeite que tenha regra, disciplina, que as coisas não sejam assim, sabe? Então, o juiz natural... O que é o juízo natural? É a observância das regras de competência. O juízo natural é a observância das regras de competência. A observância do juízo natural é observar as regras de competência. O que é o juízo? Você respeitar o juízo natural, você respeitar as regras de competência, você respeitar o juízo natural, você respeitar as regras de competência do Código de Processo Penal, evitando que aconteça o mesmo que aconteceu com Jesus. A competência é um dos aspectos do princípio do juízo natural. Qual é o princípio do juízo natural? Respeitar as regras de competência do processo penal. Juiz natural não é aquele juiz que faz o que quer, é o juiz que respeita as regras de competência. Então, a competência é um dos aspectos do princípio do juiz natural. Não é um juiz que respeita as regras de competência, é um juiz que está ali por causa das regras de competência. Além de respeitar as regras de competência, ele está ali por causa delas. Entendeu? A garantia da eficácia do juiz natural, ou seja, a irretroatividade, porque já tinha uma definição estabelecida na lei, evitando um tribunal de exceção, tá? Que se cria alguém só para aquele caso. Não, você vai definir, já estava definido que ia ser assim, ia ser você e pronto, tá bom? Então, as regras do juízo natural é observar as regras da competência do processo penal, evitando um juízo de exceção, evitando um julgamento injusto, como foi feito com Jesus. Então, o juízo natural. Mesmo que seja proibido um juiz depois do crime, queremos que seja definido por lei o juízo e o tribunal competente anteriormente. Tá? O juízo natural, a observância do juízo natural, a observância das regras de competência. O juízo natural é observar as regras de competência do processo penal. O juízo natural é a observância das regras de competência do processo penal. Então, o juízo natural é a observância das regras de competência do processo penal. A competência é um dos aspectos do princípio do juízo natural. A garantia da eficácia do juízo natural e retroatividade já tinha definição estabelecida por lei, evitando assim um tribunal de exceção. Mesmo que seja proibido um juiz depois do crime, queremos que seja definido por lei o juízo e o tribunal competente. Ok? Princípio da identidade física do juiz. Qual que é a diferença do juiz natural para o princípio da identidade física do juiz? Né? Candidata Aline, qual que é a diferença do princípio do juiz natural, que respeita as regras de competência, que é a observância das regras de competência, da identidade física do juiz, gente? O que é a identidade física do juiz? Vamos ver. Incompetência relativa pode ser declarada de ofício?
A súmula 33 do STJ diz que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. O que quer dizer? Que se o juiz for relativamente incompetente, ele não pode se autodeclarar incompetente. Antes dessa lei aqui podia, agora não pode mais. Então alguém vai ter que ir lá. Aí que entra o serviço do advogado e tal, para poder declarar. Pedir que se declare a incompetência relativa desse juiz. Com a adoção do princípio da identidade física do juiz, essa incompetência relativa, olha só por que começa com essa pergunta. Por que eu comecei a resposta da pergunta com uma pergunta? O que é o princípio da identidade física do juiz candidato ali? Excelência, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Ela podia antes, mas agora, em razão do princípio da identidade física do juiz, que é o quê? Uma previsão no artigo 399, parágrafo 2º, né? O juiz que presidiu a instrução proferirá a sentença. O que é o juiz da identidade, o princípio da identidade física do juiz? Olha que lindo. É o artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. O que é o princípio da identidade física do juiz? É o juiz que proferiu, que presidiu a instrução, que participou de todos os atos de prova, ele vai ter que proferir a sentença. A identidade física dele que estava participando. O que tem a ver a palavra identidade física? Quem que estava fisicamente durante a produção de provas? O juiz X. Então, esse juiz X que estava fisicamente durante a produção de provas é o juiz X que vai ter que decidir, vai ter que dar a sentença, previsto no 399, parágrafo 2º. Com a adoção do princípio da identidade física do juiz, 399, parágrafo 2º, que diz: o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, faz com que a incompetência relativa só pode ser declarada até o início da instrução processual. Por quê? Porque se o juiz já fez audiência, fez a instrução, viu o testemunho, colheu prova, ele não pode enviar mais para outro. Por conta desse princípio, porque ele que vai ter que decidir. Se for uma incompetência relativa, ele vai ficar assim mesmo. Visto que o juiz que faz a instrução deve proferir a sentença. Então, o princípio da identidade física do juiz significa que o juiz que participou da produção de provas, o juiz que participou da instrução, é o juiz que deve proferir a sentença, não sendo possível que, em caso de incompetência relativa, se envie o processo para outro juiz, se ele já tiver participado, já tiver passado a fase de instrução. Então, é até o momento, até o início. Só pode ser declarada incompetência relativa até o comecinho da instrução, porque se já ocorreu a instrução, tem que se respeitar o princípio da identidade física do juiz, que o juiz que estava fisicamente identificado na instrução é o juiz que vai ter que dar a sentença. Então, o princípio da identidade física do juiz estabelece que o juiz que proferiu, que participou, que presidiu a instrução, que ouviu testemunha, que ouviu provas, que colheu toda... No caso do Zé Alfredo, um processo que eu fiz contra, que eu protegi o Gidel, eu arrumei as testemunhas, deu o que fazer para achar o caminhoneiro lá no Rio de Janeiro online, no WhatsApp, gente. Foi a coisa mais linda do mundo. E o caminhoneiro lá comigo, sabe? Online. Poxa, foi muito emocionante. Você imagina se esse processo do Gidel não fosse o Zé Alfredo que desse a sentença, que não tivesse naquele momento sentindo aquela emoção. Se fosse um outro juiz que fosse dar a sentença, sabe? Estaria ferindo o princípio da identidade física do juiz, porque quem estava nessa identidade física era o Zé Alfredo que estava ali comigo, é o Zé Alfredo que tem que dar essa sentença, era ele que estava participando, é o Zé Alfredo que operou o paciente, é o Zé Alfredo que tem que costurar. A identidade física dele significa que o Zé Alfredo que estava ali comigo naquela audiência.
significa que o Zé Alfredo estava ali ouvindo a testemunha, sentindo a emoção do momento. Zé Alfredo, a identidade física dele estava ali, o princípio da identidade física do juiz do Zé Alfredo estava ali, ele estava ali comigo. A gente não pode transferir esse processo para outro, mesmo em caso de incompetência relativa, porque se o próprio Zé Alfredo participou comigo dessa instrução, é o Zé Alfredo que vai ficar aqui. Isso fere o princípio da identidade física do juiz. Eu não admito que isso seja enviado para outro juiz, porque ele não vai estar participando, ele não vai estar ouvindo, ele não vai estar vendo o que eu estou fazendo aqui. Entende? O princípio da identidade física do juiz, ele está no artigo 399, parágrafo 2º. O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença, mesmo em caso de incompetência relativa, se o juiz já participou da instrução. Não vai ser declarada de ofício. Não pode ser declarada de ofício. E ele vai ter que dar a sentença para que não ofenda o princípio da identidade física do juiz. É uma ofensa ao princípio da identidade física do juiz você mandar para outro depois que ele ouviu o GDEL, depois que eu tive todo esse trabalho de fazer essa produção de provas. É uma ofensa ao princípio da identidade física do juiz você passar para outro. É uma ofensa ao princípio da identidade física do juiz você mandar esse processo para outra pessoa, porque ele já assistiu a instrução, ele já participou comigo, sabe? Eu já visualizei a imagem do Zé Alfredo ali e eu ali, a gente participando disso. Entendeu? Essa incompetência relativa não pode ser declarada de ofício por vedação da súmula 3.3 também. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. E aí vem a adoção do princípio da identidade física do juiz, que além de que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, depois da adoção do princípio da identidade física do juiz, além dela não poder ser declarada de ofício, essa incompetência relativa também não pode ser declarada depois da instrução. A incompetência relativa também não pode ser declarada depois da instrução, ou seja, até o início da instrução. Olha só, essa gravação ficou muito boa, tá? Porque se o juiz fez a instrução, é ele que deve dar sentença para respeitar o artigo 399, parágrafo 2º, tá? Que o juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença. Candidata Aline, o que é o princípio da identidade física do juiz? Excelência, o princípio da identidade física do juiz estabelece que o juiz que participou da instrução é o juiz que deverá dar a sentença prevista no artigo 399, parágrafo 2º, tá? Também estabelece o princípio da identidade física do juiz, que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício e também não pode ser declarada depois de que se já iniciou a instrução. Não será declarada incompetência relativa para não ofender o princípio da identidade física do juiz. Porque não vai mandar para outro, mesmo se tiver uma incompetência relativa, é o Zé Alfredo que vai decidir, é o juiz que participou da instrução, que é o juiz que vai decidir, dar a sentença, para não ofender o princípio da identidade física do juiz. Perfeito? Acabou de cair um raio muito forte, mas eu vou terminar esse áudio, Senhor me proteja. Princípio da jurisdição. O que é o princípio da jurisdição? Oi. O princípio da jurisdição é o poder dever do Estado, o juiz dizer o seu direito. O princípio da jurisdição, peraí, deixa eu tirar isso aqui. Foca aqui agora. O princípio da jurisdição. O que é a jurisdição? Não é princípio da jurisdição. O que é a jurisdição? É o poder dever do Estado, juiz, dizer o direito a ser aplicado ao caso concreto. Jurisdição é o poder dever do Estado, juiz, dizer o direito aplicado ao caso concreto. O que é jurisdição? É o poder dever do Estado, juiz, dizer o direito a ser aplicado ao caso concreto. O que é jurisdição? É o poder dever. Jurisdição é o poder dever do Estado, juiz, dizer o direito a ser aplicado ao caso concreto. O que é jurisdição? É o poder dever do Estado, juiz, dizer o direito a ser aplicado ao caso concreto. O Estado diz o direito em abstrato. Estado legislador. O Estado legislador diz o direito em abstrato e o juiz diz o direito em caso concreto. O Estado legislador diz o direito em abstrato e o juiz diz o direito em caso concreto. Nossa, a polícia está passando acelerando nessa chuva. A polícia faz umas coisas.
Jurisdição é o poder dever do Estado, juiz, de dizer o direito aplicado ao caso concreto. E o Estado diz o direito em abstrato, enquanto o juiz diz o direito. É o poder dever de dizer o direito em caso concreto, tá? Competência é o limite da jurisdição. O que é competência? É o limite da jurisdição, um pedaço da jurisdição. Competência é o limite da jurisdição, um pedaço da jurisdição. O que é competência? Um limite da jurisdição, uma medida, um pedaço da jurisdição. Competência é o limite da jurisdição. A jurisdição vai até aqui, tá? A competência é uma medida da jurisdição, um limite da jurisdição, um pedaço da jurisdição. A competência é uma fatia do bolo, a jurisdição é o bolo. A competência é um limite da jurisdição, uma medida da jurisdição, um pedaço da jurisdição. A competência é uma fatia do bolo jurisdição. Jurisdição é um bolo e competência é uma fatia. Então, a competência é uma medida da jurisdição, uma fatia da jurisdição, um limite da jurisdição, um pedaço da jurisdição. Ok?